tu me tecestes no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Amém. Então, até o versículo 17, tá bom? Bem, eu vou fazer uma oração aqui e nós vamos dar início à nossa aula, tá? Senhor, nós te agradecemos por essa manhã que estamos aqui reunidos, mesmo que de forma virtual, para juntos, Pai, estudarmos a Tua Palavra Santa e aprendermos um pouco mais de Ti. Ajuda-nos, ó Deus eterno, a compreendermos as verdades que serão estudadas aqui esta manhã. Ajuda-nos, ó Pai, a arranhar um pouquinho do conhecimento que temos, ó Pai, a respeito de Ti, de quem o Senhor é. Fica conosco nesse instante, cuida de cada um de nós. É o que eu te peço, ó Pai eterno, e te agradeço pelos méritos de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos lá, irmãos. Então, o pessoal chegando aí, eu estou aceitando, tá bom? Bem, eu vou compartilhar uma tela com vocês aqui, e aí a gente vai começar aqui continuar aqui com a nossa aula. A leitura que eu fiz do Salmo 139, do verso 1 ao 17, ela compõe a leitura da nossa lição de hoje, que é a lição de número 3. Mas nós veremos hoje a respeito da Trindade, tá bom? Então, nós vamos estar estudando um pouco a respeito da Trindade e dos atributos de Deus, tá? Vamos lá, eu vou compartilhar essa tela com vocês aqui. Tá, vamos lá. Aí, compartilha aí. Compartilhando. Assim que o Zoom deixar, eu compartilho. Eu estou tentando. A Maria, tô vendo a Maria aí. Maria, Samuelzinho, cabelo é esse, Samuelzinho? Irmão, vocês estão conseguindo ver minha tela? Agora eu tô vendo a pequenininha, a grandona não. A grandona não? Não, agora entrou o PPS, o PowerPoint. PowerPoint? Então, legal. Legal. Beleza. Então, a lição de hoje, então, tá aí o tema da lição, a Trindade e os atributos de Deus, tá? É a aula de número 3, é continuação dessa aula, porque nós começamos essa aula na sala de catecúmenos semana passada, tá bom? Então, é a continuação dessa aula, da aula de número 3, que é sobre Deus, e nós vamos tratar hoje, se Deus nos permitir, sobre a Trindade e os atributos de Deus, tá? Eu vou colocar aqui em modo de apresentação. Eu acho que fica mais fácil. Assim que eu conseguir. Vamos lá. Pelo jeito, não sou só eu que estou apanhando na internet, não, né, Diogo? Não, esse negócio, tal ciência é grandiosa. Aí, foi? Todo mundo está vendo? Se você apertar ESC, ela volta ao normal, tá bom? Volta ao normal, Então, vamos lá. Aula atributos a Trindade e os atributos de Deus, tá bom? Então, vamos lá a respeito da primeira parte, que é a questão da Trindade, tá? Eu quero começar essa aula falando a respeito da Confissão de Fé de Westminster. O que é a Confissão de Fé de Westminster, que é a confissão que nós adotamos na Igreja Presbiteriana, trata a respeito desse assunto. No capítulo 2, tá, de Deus e da Santíssima Trindade, no ponto 3 desse capítulo, está escrito o seguinte, o ponto 1 e o ponto 2, eles tratam especificamente de Deus, tá?
O primeiro ponto é uma definição que a confissão de fé faz sobre Deus, ele tenta definir, né, quem Deus é. E no ponto 3 ele fala especificamente da Trindade. Na unidade da divindade, há 3 pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, não é nem gerado, nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai. O Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. E aí tem alguns textos bíblicos que embasam essa informação aí, tá bom? Deixa eu ver se tem 3 pessoas aqui para admitir. Deixa eu admiti-los aqui. Isso. Então, legal. Mais um aqui. Tá, todos entraram. Então, essa é a definição que a Confissão de Fé de Westminster faz a respeito de Deus. Se vocês quiserem, irmãos, eu posso mandar depois. É só me mandar uma mensagem aí no WhatsApp que eu mando o PowerPoint para vocês, tá bom? É tranquilo com relação a isso daí. Vamos lá, continuando então. Essa é a definição que a Confissão de Fé de Westminster faz a respeito da Trindade. Vamos fazer uma definição mais simples aqui do que seria a Trindade, então. A nossa definição de Trindade é que existe um único Deus que subsiste eternamente em 3 pessoas. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho, Jesus Cristo, e a pessoa do Espírito Santo. Então, são 3 pessoas, um único Deus, tá? Isso é bastante importante ter em mente. Depois nós vamos ver um pouco a respeito disso. Não são 3 deuses, tá? É um único Deus que subsiste em 3 pessoas, tá bom? O termo Trindade, é interessante você notar isso aqui. Se você já não notou, e se você nunca ouviu falar, o termo Trindade ele não aparece na Bíblia. Se você procurar na Bíblia, você não vai encontrar a palavra Trindade lá, porque ele é um termo técnico. Talvez você já esteja tão acostumado com ele que você já não perceba que ele é um termo técnico, mas ele é um termo técnico, tá bom? E embora o termo lá, a palavra Trindade não apareça na Bíblia, o significado, né, do termo é bíblico, tá bom? Então, assim, muitas palavras que nós usamos também na igreja não aparecem na Bíblia. Então, a gente utiliza várias palavras no nosso cotidiano de igreja que eles não estão na Bíblia, mas são termos que explicam algo que está na Bíblia. É a mesma coisa que acontece com Trindade. Por exemplo, teologia, né? Então, eu estou estudando teologia. Você pode estudar teologia de forma não como eu faço num seminário, mas você pode estudar. Por exemplo, nós temos um curso de teologia ali em Suzano, né, no IBPRAT. Você pode fazer um curso de teologia ali, você pode estudar uma obra de teologia sistemática, você pode estudar teologia sem precisar participar de um seminário. E o que é teologia? A palavra teologia vem de 2 palavras gregas, né? A nossa palavra teologia vem de theos, que é Deus, e logos, que é estudo, né? Palavra, enfim, estudo sobre Deus. Hamartiologia, a Bíblia fala da doutrina do pecado, mas a gente não encontra esse termo hamartiologia na nossa Bíblia. E a palavra significa estudo do pecado, tá bom? Soteriologia, a Bíblia fala sobre salvação, é uma doutrina cristã, extremamente importante, como essas outras que nós já vimos aí. Mas esse termo soteriologia a gente não encontra lá. E o que é soteriologia? Estudo da doutrina da salvação, tá bom? Então, embora o termo Trindade não apareça na Bíblia, ele é um conceito bíblico, ele é uma teologia bíblica, tá bom? É uma doutrina bíblica. Vamos lá. Então, quem foi que cunhou esse termo Trindade, tá? O termo Trindade ele foi desenvolvido por, pelo menos que a gente conhece,
tá? O que nós temos conhecimento, ele foi desenvolvido por Tertuliano de Cartago. Se alguém antes dele falou esse termo ou utilizou esse termo, a gente não sabe. O que nós sabemos, o que nós temos de conhecimento, de registro, é que foi o Tertuliano. O Tertuliano, ele foi um teólogo cristão que viveu no 2º século, tá? Entre os anos, mais ou menos, né? Por isso está cerca aí, né? O Czinho aí de cerca do ano 160 depois de Cristo, até mais ou menos, né? Cerca do ano 220 depois de Cristo, tá bom? Deixa eu ver aqui, tem alguém falando comigo no bate-papo? Tá, eu vou continuar aqui com a nossa aula. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui o que estão falando comigo aqui. Ah, tem 2 pessoas aqui que estão pedindo para entrar na sala. Bom, legal. Vamos continuar aqui então. Voltando aqui para o nosso PPT aqui. Então, quem cunhou esse termo foi o Tertuliano, tá? Além do Tertuliano, nós temos também os pais capadócios, né? Os 3 capadócios, ou os pais capadócios, Basílio de Cesareia, Gregório de Nazianzo e Gregório de Nissa, que foram grandes defensores dessa doutrina da Trindade, principalmente no Concílio de Constantinopla, tá? Onde o Gregório de Nazianzo e o Gregório de Nissa, eles foram bastante importantes nesse concílio. Tá? Ali eles definiram bastante coisa do que a gente entende hoje pela doutrina da Trindade. Eu deixei o nome do Gregório de Nissa e do Basílio de Cesareia em azul, porque eles são irmãos, tá? Os 2 são irmãos e o Gregório de Nazianzo os 3 são amigos, tá? Mas o Basílio e o Gregório aqui de Nissa são irmãos, tá bom? Vamos lá. O que a doutrina da Trindade ensina? A primeira coisa que a gente precisa ter em mente, irmãos, com relação à doutrina da Trindade, é que nós cremos em um único Deus. Tá? Isso é muito importante a gente ter em mente. A gente pode se perder. A gente pode se perder aqui nessa questão. Nós cremos em um único Deus. Tá? Nós somos monoteístas. Ou seja, nós cremos em um único Deus. Tá? Então, isso é muito importante, porque a doutrina da Trindade é uma doutrina muito complexa, é extremamente complexa. Você pode até pensar assim, não é complexa, não, é tranquilo, porque você já se acostumou com ela. Deixa eu só falar uma coisinha. Tem alguns irmãos aqui que estão mandando mensagem para mim, estão dizendo que estão com um problema para ativar o som. Tá? Se você estiver no celular, é só você tocar na tela, vai subir na tela alguns botões. Vai ter, nesses botões, da esquerda para a direita, tem um microfone e uma câmera, parece um desenho de uma filmadora. Se você tocar nesse desenho de um microfone, ele vai abrir o seu microfone e o seu som. Tá bom? Aí depois é só você fechar de novo, que ele fecha o seu microfone e mantém o seu som. Se você estiver na tela do computador, se você passar o mouse pela tela, vai subir esse mesmo coisinha de botão, tá? E você clica ali no microfone. Espero ter ajudado vocês aí, tá? Bom, vamos lá. Então, você está acostumado com essa doutrina da Trindade. Por estar acostumado com a doutrina da Trindade, você ouviu falar dela a vida toda, você ouve falar dela, a nossa cultura é uma cultura cristã, então nós estamos acostumados com essa doutrina, então parece que ela é simples, mas não é tão simples assim, tá? É muito difícil você entender que 3 pessoas é um único ser, tá? Que é Deus. Então é meio complexozinho, tá? Então, mas voltando aqui, passei o slide, nós cremos em um único Deus. Imagine você, um muçulmano, ou alguém que não está acostumado com esse tipo de terminação ou de palavreado, né, de conceito, de termo, ele ouve pela primeira vez alguém explicando sobre a Trindade. Para ele, realmente, é difícil. Tá? Então, quando a gente fala assim, por que esse pessoal não entende a Trindade? Porque ela realmente é uma doutrina difícil de compreender.
nós aceitamos ela pela fé, porque a Bíblia diz que ela existe, tá? Mas realmente é difícil entender que 3 são 1, tá bom? Bom, vamos lá. É aquilo que eu já ouvi em uma explicação sobre a Trindade, que é a matemática de Deus, que 1 mais 1 mais 1 é 1. Aí é só no caso da Trindade, tá bom? Bom, vejamos o que a Bíblia diz a respeito disso. Eu coloquei aqui 2 textos, mas a gente pode procurar mais, tá bom? Olha o que está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 6, Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, tá? E veja só, olha aqui, aparece aqui, interessante que aparece aqui nesse versículo aqui, 3 nomes de Deus, né? Ouve Israel, o Senhor, aqui a palavra utilizada é Adonai, em hebraico. O nosso Deus, aqui a palavra Elohim, é o único Senhor. E aqui o Senhor com toda a caixa alta é a tradução em nossa Bíblia do termo, do conceito Yahvé. Né? Então aqui, olha, ouve Israel, Adonai, nosso Elohim, é o único Yahvé. Veja só, então nós temos os 3 nomes de Deus aparecendo em um, não os 3, porque Deus tem outros nomes, a Bíblia apresenta outros nomes dele, mas 3 nomes mais comuns de Deus apresentados em um único versículo, em um único verso. Tá? Tem Deuteronômio 6, 4, falando que o nosso Deus é único. Isaías 44, 6, Deus fala o seguinte, olha, eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Né? Aparece também essa expressão, né, lá no Apocalipse, eu sou o alfa e o ômega, né? Eu sou o primeiro e o último. Então, nós cremos em um único Deus, tá bom? Bem, vamos continuar aí. Bom, é muito comum quando a gente fala de Deus, eu comentei isso com os alunos de catecúmenos na semana passada, que quando a gente fala a respeito de Deus, nós tenhamos em mente somente a figura do Pai. E isso a gente tem que tomar bastante cuidado, tá bom? Quando principalmente, irmãos, principalmente no Antigo Testamento, fala de Deus, normalmente não está falando do Pai apenas, está falando da Trindade. É muito importante você ter isso em mente, tá? E no Novo Testamento, normalmente, quando há distinção, quando o apóstolo lá, ou quando alguém está falando de Deus, mas não está se referindo à Trindade, ele vai dizer de quem ele está falando. Então, por exemplo, Paulo fala, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando Paulo deixa claro que ele está falando do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ele não está falando, então, somente, não está falando de Deus como Trindade, mas está falando de Deus o Pai. E nosso Senhor Jesus Cristo, Deus o Filho, tá? Então, que o Pai é Deus, parece que é um conhecimento, né? É um campo tranquilo para nós. A Marta está pedindo aqui autorização, estou autorizando ela aqui, tá? Vamos lá. Esse é um conhecimento tranquilo para nós, tá? Com relação ao Pai ser Deus. Mas vamos ver aqui alguns textos que falam que o Filho também é Deus, tá? Então, olha só, tem mais textos que falam a respeito disso, mas eu quero só mostrar, eu deixei alguns aqui para vocês. Então, vamos lá. Um texto bastante conhecido nosso é o texto de João 1:1. O texto de João 1:1, né, capítulo 1, versículo 1 de João, está escrito o seguinte, olha, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E depois, se você continuar lendo esse capítulo, 1 de João, você vai ver de quem é o verbo. Quem é o verbo? É o Filho, Jesus, tá bom? Então, o texto está falando aqui claramente que o verbo aqui é Deus. Bom dia, Tarcísio. Tarcísio está dando um bom dia aqui. O verbo é Deus, Jesus é Deus, tá? Além de textos que falam claramente dizendo que Jesus é Deus, Jesus ele apresenta na sua vida alguns atributos próprios de Deus. Vamos lá, olha aqui o que temos aqui em Mateus capítulo 9, verso de 2 a 7. É aquela passagem muito conhecida do homem que ele é aleijado, que ele está numa cama, né? Ele não pode se locomover, e os amigos dele levam ele até uma casa onde Jesus está, abrem o telhado da casa e descem ele onde Jesus está.
E aí, naquela conversa ali, você vê que Jesus, ele fala, a primeira coisa que ele fala para aquele homem ali, para aquele doente, é o seguinte: perdoados estão os teus pecados. Aí as pessoas, né, os fariseus começam a razoar entre si, e aí Jesus fala assim: olha, o que é mais fácil? Dizer a um homem, perdoados estão os teus pecados? Isso é fácil, porque se eu falar assim: olha, seu pecado está perdoado, o que aconteceu? Você viu alguma coisa acontecer? Ninguém viu nada acontecer. Tá? Então aí Jesus fala assim: olha, ou dizer, toma o teu leito e anda, vai embora, levanta e anda. Bom, dizer para um aleijado levantar e andar, aí é mais difícil. Por quê? Porque aí você vai ter que ver o cara levantando e andando. O milagre não é invisível. O milagre é visível, é factível, você está vendo ali acontecer. Então aí Jesus fala: olha, para que vocês saibam que eu tenho poder para perdoar pecados, ele diz para aquele homem, né? Levanta, toma o seu leito e anda, vai embora, né? E aí o rapaz levanta e vai embora. Bem, o fato de Jesus perdoar pecados, irmãos, nos deixa claro que ele é Deus. Por quê? A afronta do pecado é uma afronta contra Deus. Só Deus pode perdoar o pecado. Se ele está perdoando os pecados e a prova de que ele perdoou o pecado foi que o aleijado lá andou, Jesus é Deus. Tá bom? Ali está subentendido que Jesus é Deus. Jesus também aceita adoração. Em João capítulo 20, versículo 28, Tomé, quando vocês lembram que Jesus ressuscitou, aparece a 10 dos seus discípulos, né? Lembra, eram 12 os discípulos, 12 os apóstolos, melhor dizendo. Um deles era o Judas Iscariotes, que se matou, ou foi se matar e depois caiu lá da ribanceira e morreu. O outro era Tomé, que não estava presente. E aí, nesse dia que Jesus apareceu pela primeira vez aos discípulos. E aí ele fala: se eu não ver e se eu não tocar nele, eu não acredito. E Jesus, ele aparece novamente. Só que agora os 11 estão lá, Tomé está junto. E aí ele vira para o Tomé e fala: olha, vem aqui, me toca em mim, toca nas minhas feridas. E veja que eu sou eu mesmo. E quando Tomé acontece isso, Tomé toca em Jesus, ele se prostra e ele fala que Jesus é o rei dele, é o Deus dele. Jesus aceita a adoração. Nós não vemos nenhum outro personagem bíblico cristão, né, ou melhor, cristão, nenhum personagem bíblico aceitar a adoração. Só o diabo que pede adoração, mas ele é o diabo, né, não conta. Mas nenhum outro personagem, pelo menos santo, aceita a adoração, a não ser Deus. E Jesus aceita. Também é ordenado que adorem a Jesus, né? Nós temos aí o texto de Filipenses, capítulo 2, versículo 9, quando fala, né, que Jesus, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de homem, e humilhou-se, né, morrendo, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos no céu, na terra e embaixo da terra, e toda criatura, né, o adore, né, para a glória de Deus Pai. Então, veja, é ordenado que as pessoas adorem Jesus. Apocalipse 5:12 também é um texto ali onde fazem adoração. As pessoas ali, é dito ali no texto do capítulo 5, verso 12 de Apocalipse, que aqueles anciãos se prostraram e diziam: digno é o cordeiro que foi morto, de receber sabedoria, riqueza, louvor e honra, né? Porque foi morto e com seu sangue compraste para Deus povos de toda língua, raça, nação. E aí vocês conhecem esse texto aí. Então Jesus recebe adoração. Então, além do Pai, Jesus também é Deus, tá? Um verso aí que fala do Espírito Santo como sendo Deus. Vamos lá. Capítulo 5, versículo 3 e 4 de Atos, eles mostram que quando Ananias, é aquela passagem de Ananias e Safira, uma passagem também bastante conhecida, o pastor já pregou, acho que algumas vezes a respeito desse texto, né?
Vocês lembram que Ananias e Safira, é o início da igreja. O texto mostra um pouquinho que alguns, um pouquinho antes, que alguns discípulos eles estão vendo a necessidade dos irmãos ali da igreja de Jerusalém. Eles vendem as suas propriedades e distribuem entre eles, né? E ninguém dizia que o que era seu era propriamente seu, e cada um se ajudava no que podia. E Ananias e Safira acham isso legal e fazem isso. Eles vão lá, vendem sua propriedade, só que na hora de entregar o valor, eles retêm uma parte do valor e entregam somente uma parte. O problema ali não foi ter retido a parte do valor. Eles podiam ter chegado, Ananias podia ter chegado para Pedro e dito: olha, Pedro, vendi minha propriedade, portanto, e eu estou dando aqui o dízimo, ou eu estou dando aqui metade, ou eu estou dando uma parte do valor. E estaria tudo bem. O problema é que ele disse que ele quis fazer bonito, ele quis enganar Pedro. Só que aí Pedro disse para ele: olha, você não está mentindo para mim, você está mentindo para o Espírito Santo. E porque mentiste para Deus, aí vocês sabem a continuação. Ele expira e morre. Não mentiste para mim, mentiste para Deus, e aí ele expira, né? Respira pela última vez e morre. Bom, e aí depois a Safira faz a mesma coisa e morre também. É dito ali que ele pecou contra o Espírito Santo, ele mentiu o Espírito Santo. Isso, o pastor Mauro está dizendo aqui, quiseram aparecer. Exatamente. O problema foi que eles quiseram fazer bonito. Dito até ali, aquela passagem ali, né, um pouquinho antes, tem a história do Barnabé, né, que ele fez isso, ele vendeu uma propriedade dele e entregou ali aos apóstolos, e aí depois Ananias e Safira vão fazer a mesma coisa, quiseram fazer bonito, quiseram aparecer, só que ali eles desdenharam da pessoa do Espírito Santo e pecaram contra Deus, e aí morreram, tá? Pagaram com a própria vida. Irmãos, eu tinha combinado com vocês fazer um intervalozinho agora. Eu vou encerrar a aula agora, vou dar 1 minuto de intervalo, bebo uma água, alguma coisa assim, e aí eu vou retornar, é o mesmo link, clicou no mesmo link, a gente retoma a nossa aula, tá? 1 minuto de intervalo, eu vou fechar a sala. Eu estou fazendo isso, na verdade, porque eu não tenho certeza se o Zoom ele vai fechar a sala. Para evitar que ele nos derrube, como ele fez isso conosco no Catecúmeno semana passada. Derrubou todo mundo. 40 minutos. Isso, vou fechar a sala por 1 minuto ou 2 e a gente já retoma. Aproveita para beber uma água, dá uma esticada no corpo aí, né? Dá uma esticada no corpo quem está sentado e a gente já retoma. Até já. 40 minutos. Ele cai. Eu abri a sala 10h40, então ele já deve estar fechando. Então eu vou encerrar aqui. É o mesmo link, tá? Clicou no mesmo link, vai abrir a sala. Espero vocês. Volte daqui a 1 minuto. Espero vocês, hein? Bom dia a todos. Bom dia. Deus abençoe. Até daqui a pouco. Amém.